Já que recentemente falamos de romantismo, vamos falar sobre alguns casais de artistas que marcaram a história da arte, não apenas pelas suas obras em si, mas também pelos seus relacionamentos e as consequências, boas ou não tão boas assim, dessas paixões. Depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre alguns casais de artistas que marcaram a história da arte. Alguns tiveram colaborações mais ou menos felizes, algumas foram relações, casamentos, uniões mais ou menos felizes que duraram mais ou menos tempo, mas todas tiveram importância para a vida e para a obra dos envolvidos. Mas antes da gente entrar aqui nessa sessão meio biográfica, meio artística da vida desses envolvidos, vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, para ajudar os vídeos a chegarem a mais pessoas. E agora que vocês já fizeram isso, eu vou começar aqui a falar sobre alguns. Com certeza de alguns vocês já sabem ou já ouviram falar, até porque tem, né? É impossível, por exemplo, falar, sei lá, da Frida Kahlo sem falar no Diego Rivera ou da Camille Claudel sem falar no Rodin. Alguns talvez não tanto, e tem assim às vezes algumas curiosidades ou coisas que talvez as pessoas não saibam ainda e que são interessantes saber. Picasso vai aparecer duas vezes aqui em duas relações. Eu não poderia fazer um vídeo só sobre as relações das mulheres do Picasso, porque seria um vídeo infindável. Então, eu vou falar sobre duas específicas. Eu poderia falar sobre outras, mas ele vai ser alguém que vai aparecer aqui mais de uma vez, porque eu vou falar de mais de uma relação por causa das diferentes parceiras né, as quais vão ser mencionadas aqui, e vão ser casais dos mais diversos recortes geográficos e temporais. Então, algumas histórias mais felizes, outras menos, e vamos então começar com esse casal que eu já citei, que é uma história muito turbulenta, e tem um filme, na verdade tem mais de um. Eu me lembro aqui de um que é o Camille Claudel, com a Isabelle Adjani, linda, maravilhosa, a mulher mais linda da história da humanidade, assim, tipo, deslumbrante naquele filme. E tem um mais recente com a Juliette Binoche, mas eu acredito que tenham outros, eu não tenho certeza. Mas é uma relação muito discutida, muito documentada, muito representada, muito falada, que é a da Camille Claudel com o Auguste Rodin. Sua filha Camille recebesse uma educação artística, o seu pai, Louis Prosper Claudel, mandou a sua família para Paris em 1881. A jovem se matriculou na Académie de la Grande Chaumière, onde ela dividia um ateliê com outras escultoras mulheres. E foi lá, sob a luz do estúdio de escultura, que ela conheceu Auguste Rodin. E o trabalho da Camille logo chamou a importância do Rodin, e ele rapidamente a pegou assim sob a sua asa, né? Rapidamente ele a pegou como discípula, e dessa relação, né, de mestre e aprendiz, né, de tutor e aluna, logo uma grande paixão e uma grande história de amor começou. Porém, o Rodin, no fim das contas, né, se recusou a abandonar a sua companheira de toda a vida, a Rose Borret, causando com que a relação entre os dois escultores começasse a se deteriorar. Ele também disse, ele também disse que ele começou a ficar um pouco assim, amedrontado com os rompantes de humor da Camille, e como ela às vezes ficava violenta, e ele achava, né, que acabava assustando ele, assim, as explosões de raiva que ela tinha, e acabou indo embora de Paris e terminando o romance com ela de vez. A Camille Claudel nunca se recuperou, né, das sequelas afetivas, emocionais, né, da relação muito turbulenta que ela teve com ele, e eventualmente ela terminou a sua vida num instituto, né, de acolhimento, né, para pessoas com problemas mentais, lá também na França. Mas antes disso, ela ainda teve tempo de colocar o seu nome como uma das grandes escultoras da história, não apenas francesa, mas da história do mundo, né? E o trabalho dela hoje é totalmente reconhecido, para além do trabalho do Rodin e da sua relação com ele, né? Ela é uma escultora muito reconhecida e muito respeitada por
por si própria, né? O seu trabalho tem muito valor por ela mesma, para além da questão da relação com ele. Essa foi uma relação que começou quando ela tinha somente 19 anos. E ele tinha já 42, e foi com 19 anos que ela começou a ser assistente no seu estúdio. E ainda durante esse período, ela sempre buscou um reconhecimento como uma artista independente, e desde muito jovem ela aceitava esculturas e comissões. E inclusive o Rodin uma vez disse: eu falei para ela, eu mostrei para ela onde ela encontraria ouro, mas o ouro que ela encontrou é todo dela. Ou seja, dizendo que apesar de que ele indicava caminhos para ela e dava, né, digamos assim, o mapa do tesouro, né, ele indicou onde estava a estrada de pedras amarelas para ela, todo o mérito e todo o reconhecimento e todo as recompensas que ela encontrou, tanto em termos, né, de reconhecimento crítico, artístico, quanto também financeiro, eram somente dela. E ele foi talvez o primeiro a reconhecer o talento dela muito cedo, e também ressaltar o valor dela enquanto artista. Mas essa foi uma relação que não foi das mais felizes e que não terminou nada bem. Conversando através do seu trabalho, né? O trabalho de um respondia ao do outro, eles mandavam mensagens um para o outro, o trabalho de um respondia ao do outro, mandava recado para o outro, então que eles estavam não apenas quase que escrevendo cartas, né? Mandando mensagens, trocando um WhatsApp através das suas esculturas, mas também como é possível ler a história dos dois e entender muito da relação, do que eles sentiam, pensavam, dos conflitos, dos diálogos, né, das questões que eles viviam, e também do amor através do seu trabalho, porque era como, né, eles estivessem estabelecendo um diálogo pessoal ali, íntimo, através, né, dos seus trabalhos, estivessem sempre trabalhando em diálogo, produzindo em diálogo um com o outro e para o outro também, né. Depois que ele, né, decidiu de forma definitiva que ele não abandonaria a sua parceira, ela acabou tendo, né, problemas mentais, assim, né, problemas de saúde mental profundamente significativos, e acabou nesse instituto por onde ela viveu, né, no qual ela viveu 20 anos e no qual ela veio a morrer. Essa é uma história muito triste, mas também muito conhecida, e sempre que se fala em casais de artistas, as pessoas se lembram logo, né, deste casal. Do próximo que eu vou falar, Frida Kahlo e Diego Rivera, uma outra história muito turbulenta também, muito documentada, já se escreveu muito sobre, já se falou muito sobre, tem filmes sobre, acho que o mais famoso é o Frida, né, com a Salma Hayek, e o Alfred Molina faz o Rivera. Então, assim, né, história mais que conhecida, e outra daquelas relações, né, cheios de emocionalmente muito tensa, muito problemática, idas e vindas, e abusos emocionais, e traições, e vai e volta, e também um trabalho que os trabalhos de ambos, né, de muita influência, de muito diálogo, de muita troca intelectual, artística, estética, referencial, muita referência ao trabalho de um no trabalho de outro, um sempre estudando o trabalho do outro, refletindo sobre, criticando, comentando, falando. Então, muita referência ao trabalho de um e de outro, né, no trabalho, né, da outra. Quando eles se viram pela primeira vez, a Frida ainda estava se recuperando do acidente no qual ela tinha machucado a sua coluna e as suas pernas. Ainda totalmente acamada, né, ela criou uma enorme coleção de autorretratos criados com a ajuda, né, de um espelho que ficou preso no teto em cima da sua cama. O Rivera imediatamente ficou bastante impressionado com as pinturas da Frida. E eles com isso acabaram, né, se apaixonando e foram unidos pelo seu amor pela arte, pela sua identidade cultural, que a identidade mexicana era um tema bastante importante para eles naquele momento, com os seus ideais políticos revolucionários, e eles acabaram se casando em 1929. E o casamento deles, né, foi coroado com enorme sucesso no mundo da arte, muitas viagens pelo mundo, temporadas, né, nos Estados Unidos, temporadas na Europa, e encontro com alguns dos maiores artistas de todos os tempos, como Picasso, Breton, Kandinsky e outros. Porém, como a gente sabe, né, não era um casamento somente de rosas. O Rivera teve um caso com a irmã da Frida, o que acabou, né,
acarretando no divórcio dos dois, e até que eles se casaram novamente em 1940. Ela também teve vários outros, né, parceiros fora da relação, e ficaram juntos até a morte dela em 1954, ou seja, depois que eles se separaram, se casaram de novo em 1940, eles ficaram juntos até 1954, quando ela morreu. Eles foram um casal que tiveram, né, grande sucesso ainda em vida, né, assim, então eles eram muito reconhecidos, não apenas, né, os dois, né, individualmente, mas o casal, eles também tinham toda aquela aura, né, de um casal artisticamente muito bem sucedido, socialmente muito bem sucedido, e ficaram juntos até a morte dela. Ela teve uma vida, né, fisicamente muito difícil, muito sofrida, de muita dor, né, muito sofrimento, e ficaram juntos até a morte dela em 1954. E hoje em dia é impossível pensar tanto na obra de um sem pensar, né, na troca, na influência da obra do outro, assim como pensar na vida de um, né, sem pensar na vida do outro. Primeira relação do Picasso que vai aparecer aqui com a Françoise Guillot. E se a gente está falando de relações complexas, com doses de abuso, problemáticas, cheias de... essa aqui é uma. Foi uma relação emocionalmente bastante instável, e o Picasso é conhecido pelas suas relações românticas muito problemáticas, e deixando algumas das suas parceiras, né, completamente devastadas depois da sua relação. Então, se você não sabia ainda, spoiler alert, não era um bom negócio se envolver amorosamente com o Picasso. Definitivamente era uma péssima ideia. Acho que ninguém saiu bem de um encontro amoroso ou de uma relação com o Picasso. Não. Ele conheceu a Françoise Guillot quando ela tinha 21 anos e ele 61. Mas também vamos lá, né? O homem tinha 40 anos, Deus me livre. 40 anos mais velho do que ela. E ele estava na época morando com a Dora Maar, também uma artista, vai aparecer, vou falar sobre essa relação também, e ele deixou a Dora Maar, né, se separou da Dora Maar para ficar com a Françoise Guillot. E apesar de que a sua relação, mais uma que começou como a de estudante e mentor, mais uma também que se tornou um super, né, um caso assim muito, muito apaixonado. A Françoise diz que ela já era que ela já tinha consciência do passado romântico abusivo do Picasso, e que ela estava, a princípio, bastante cautelosa de cair nas mesmas armadilhas amorosas que as suas outras amantes, né, antes dela. O casal passou 10 anos juntos e eles tiveram 2 filhos. Ela tinha a sua própria carreira, e ela inclusive deu muito apoio ao Picasso durante a sua fase de experimentação com novas mídias como a escultura e a cerâmica. Porém, o Picasso nunca foi homem de uma mulher só, e durante toda a sua relação com ela, ele continuava tendo suas aventuras e suas historinhas paralelas, o que a Françoise definitivamente não aceitou. Então ela não olhou para o outro lado, digamos assim. Pelo contrário, ela tinha olhos bem vivos e não suportou essa situação e toda a sua, né, as aventuras paralelas de Picasso de boca calada, nem ficou quieta. Além disso, ela começou a ficar também ela própria criativamente não satisfeita com o seu trabalho, com o que ela estava fazendo. Picasso, então, ficou com raiva de ter sido abandonado por ela, começou a dizer que ela tinha inveja do sucesso dele, inveja do quão revolucionário e aclamado do sucesso que ele tinha, e começou a falar mal dela para os seus marchands e galeristas, numa tentativa de atrapalhar a sua carreira, golpe baixíssimo. Ela eventualmente se casou de novo com o inventor da vacina de pólio, Jonas Salk, e posteriormente ela escreveu um livro sobre a sua vida, no qual ela falava bastante sobre a sua relação com o Picasso, falava sobre ele de forma nada lisonjeira e deixava muito claro todo o tipo de, né, as cicatrizes emocionais que a relação com ele deixou na vida dela e no seu emocional, e quanto tempo ela levou para se recuperar do estrago que ele tinha feito. Mas ela diz, pelo menos, que ela entrou nessa avisada. Não sei se isso melhora a situação. E, né, que ele tinha deixado uma outra mulher para ficar com a Françoise Guillot, e essa outra mulher era a Dora Maar. Algumas das minhas obras favoritas do Picasso retratam justamente ela, a Dora Maar. Todas as namoradas, todas as mulheres do Picasso, seja a Françoise, seja a Marie Thérèse, seja a Dora Maar, todas elas se tornavam também musas dele, e todas elas apareceram na sua obra, e ele fazia obras extremamente complexas que refletiam
a relação dele com essas mulheres. Então todas essas a gente consegue entender muito da natureza dessas relações através das obras. E a Dora Maar, aqueles retratos da mulher chorando, a Weeping Woman, inclusive a mulher chorando que aparece no Guernica, são a Dora Maar. Então inclusive existem vários artigos e muitas pessoas refletindo sobre o fato de que quando a gente fala na Dora Maar em relação ao Picasso, a gente se lembra tanto dessa mulher chorando. Ela chorava por causa dele, ele criou essa Weeping Woman, né? Quase como se ela fosse uma Frankenstein. Ele criou essa mulher que chora. Por que ele representava ela tanto quanto essa mulher que chora? Tem muitas camadas, assim, é uma coisa muito complexa. Né, de certa forma, do Guernica, ela estava com ele durante a criação do Guernica. Então vamos falar um pouco mais sobre essa relação agora, que também não vai ser a mais feliz do mundo. Falei, não foi a mais feliz do mundo porque eu fui muito sutil, porque na verdade a Dora Maar quase teve um final semelhante ao da Camille Claudel, no sentido de que ela literalmente quase enlouqueceu depois do final dessa relação. E em 1935 o Paul Éluard apresentou o Picasso à mulher que, né, eventualmente se tornaria a inspiração, né, por trás dos Crying Wife pintado pela artista. O Picasso começou a sua relação de 9 anos com a Dora Maar enquanto ele ainda estava casado com a Marie-Thérèse Walter, que era a mãe de sua filha Maia. E a Dora Maar, que era uma fotógrafa, ela documentou todo o processo de criação do Guernica. E ela diz que se apaixonou pelo seu intelecto e pelo seu temperamento, ainda que ela mesma dissesse que ele era muito explosivo. Logo, ela começou a construir toda a sua vida em torno do Picasso. Ela abandonou a sua carreira, a sua fotografia, inclusive ela começou a querer pintar, porque se ele pintava, ela queria pintar também, ela queria fazer como ele fazia, e ela começou toda a existência, toda a vida dela girava em torno do Picasso. Ela se tornou uma mulher totalmente sem identidade, sem nenhuma vida própria, porque toda a vida dela era em função dele. Ela começou a acompanhar ele em torno de todas as viagens dele ao redor do mundo, e a vida dela girava totalmente em torno dele, até que ele a abandonou pela Françoise Gillot lá pelo final da década de 1940. Ela, então, ficou completamente devastada. Eu disse que ela quase foi pelo mesmo caminho da Camille Claudel, porque ela passou por uma fase, né, mentalmente em frangalhos, muito difícil. Ela inclusive meio que se tornou uma renunciante, ela se converteu ao catolicismo, se tornou extremamente religiosa, muito, muito fervorosa, quase que renunciou ao mundo ali, se mergulhou de cabeça na religião e passou o resto das suas vidas na solidão, dedicada completamente, apenas somente à fé católica. Mais uma mulher que teve um encontro com Picasso e que saiu pessimamente mal dessa relação. Tô falando que não era para se envolver com Picasso, é só para ver as obras. Os casamentos de Picasso eram uma desgraça. Os de Salvador Dalí e Gala foi muito mais feliz. Em 1929, o Salvador Dalí recebeu o Paul Éluard, de novo ele, e a sua mulher, a Helena Diakonova, em sua casa em Caracas. O casal estava louco para conhecer o jovem artista que estava começando a ficar famoso. E nesse encontro inicial já tinham lá algumas fagulhas entre o Dalí e a Helena Diakonova. Sim, Helena Diakonova era a Gala, ela mudou de nome. Ou seja, o Salvador Dalí foi um belíssimo de um talarico que roubou a mulher do outro, né? Ou seja, ele recebeu o casal na sua casa e o casal acabou ficando junto e o outro sobrou. Foi assim que eles se conheceram. Porém, o final da história é um pouquinho diferente. Esse sim foi assim um casal daqueles, né, de referência, né, assim, um desses casais que todo mundo também lembra, quase tipo, né, um Johnny Yoko da vida, um casal celebridade desses que as pessoas se lembram de uma forma um pouco mais positiva. A Gala acabou então, né, largando o Paul Éluard, que era o seu marido, e se apaixonando loucamente pelo artista surrealista e jurou fidelidade eterna a ele. Ela também rapidamente se tornou a sua musa, sua confidente, sua companhia, sua agente. A Gala era mais do que só uma musa, né? Ela era sua parceira intelectual, ela era sua marchand, ela era sua agente, ela era gerente do seu ateliê, ela comprava as tintas, ela comprava os pincéis, ela vendia as obras, ela representava ele, ou seja, ela fazia um monte de coisas. Então eles eram assim um encontro intelectual e profissional, né? Assim, além do encontro amoroso também, né? Assim, eles tinham um encontro artístico e uma parceria profissional também.
Esses dois ficaram juntos até o fim da sua vida, quando ele morreu em 1989, ela tinha morrido poucos anos antes. E há quem diga que ela morreu dormindo na cama ao lado dele. Um outro casal muito lembrado também é o Alfred Stieglitz e a Georgia O'Keeffe, que se conheceram em 1916. Ele tinha 52 anos e já era um fotógrafo muito conhecido, enquanto ela tinha 28 e estava começando a sua carreira. Ele também se tornou o seu mentor e passou a exibir as suas obras, ajudando ela a alcançar a fama, pois ele estava divulgando o seu trabalho de forma muito ativa. A Georgia O'Keeffe eventualmente se mudou para Nova York e viveu com ele, e eles se casaram em 1924. E esse era um casal que era definido pela sua mútua criatividade e respeito um pelo outro, não apenas, né, como indivíduos, mas também como artistas, e as suas carreiras cresceram separadamente. Porém, é claro que o casamento deles não foi sem conflitos, né? Ela queria muito ter um filho e o Stieglitz não queria ter filhos nenhum. Ela também tinha alguns conflitos, porque eles viviam muito perto da família dele, e ela tinha alguns conflitos com a família dele, e em um dado momento da relação, ela se mudou sozinha para o Novo México para trabalhar. E foi lá que ela encontrou a sua verdadeira, digamos assim, vocação artística, e a sua carreira simplesmente deslanchou como nunca antes. Eles passaram um período, né, cada um num canto, enquanto ela estava trabalhando mais do que nunca e tendo um trabalho mais frutífero, né, e mais potente do que nunca. O Stieglitz estava ainda em Nova York, mas ficou realmente assim devastado com a ideia de perdê-la definitivamente para essa sua nova vida e essa nova fase da carreira, mas eles conseguiram se adaptar a essa nova situação e continuaram juntos até a morte dele em 1946. E toda a relação deles está registrada nas mais de 25 mil cartas que eles escreveram um para o outro, de 1915 até 1946. Outro casal, inclusive esses dois aqui tem uma sala dedicada só ao trabalho deles lá no Pompidou, em Paris. Eu acho uma das salas de museu mais linda que existe. É uma sala inteira dedicada a eles, assim. Eu acho que é daquelas que quando a gente entra, a gente quase chora. É muito maravilhosa, que são a Sonia e o Robert Delaunay. A Sonia Delaunay foram dois dos mais influentes pintores da vanguarda do início do século XX. Com o seu revolucionário uso de cores muito ousadas e o seu uso inconvencional de formas, eles criaram trabalhos que celebravam a modernidade e se tornaram parte integral do desenvolvimento da arte abstrata. Eles se casaram em 1910 e juntos criaram uma estética artística completamente única e totalmente revolucionária, diferente de tudo que tinha sido visto antes, enquanto contribuíam também para a cena artística, para a expansão da cena artística francesa. As suas vidas foram dedicadas à expansão das fronteiras da expressão visual e a explorar formas inovativas de representar ideias e realidades de formas novas, fazendo eles luminares e referências para artistas até hoje que buscam inspiração para os seus trabalhos. Um casal também bastante famoso, que há um tempo atrás foi relembrado por causa de um vídeo que viralizou, ex-casal na verdade, né? Marina Abramovic e Ulay, e eles também foram que expandiram os limites do que era possível durante uma série de performances interativas que incorporava elementos como a presença física, a resiliência, a ausência e a falta. Eles dois são, né, artistas conceituais e performáticos, e o seu trabalho frequentemente explorava como os dois indivíduos poderiam se juntar para criar algo único e poderoso. Através de suas performances, como Rest Energy e Imponderabilia, por exemplo, eles criaram uma plataforma para autoexpressão e exploração. Os seus trabalhos não apenas desafiavam limites, como também provocavam emoções de alegria e intimidade através de sua natureza interativa. Ao desafiar convenções e explorar temas como amor, intimidade e paixão, Marina Abramovic e Ulay deixaram para a posteridade um legado poderoso que continua a inspirar artistas até hoje. Se conheceram em Amsterdã em 1976 e começaram logo essa relação longa e colaborativa, né, tanto como artistas como artistas parceiros, como também
amantes, né? E eles ficaram juntos de 1976 até 1988. E quando eles terminaram a sua relação, né? Eles terminaram o casamento, amor, o que fosse, eles encerraram, eles decidiram encerrar a sua relação também com uma performance na qual eles foram até a China e cada um saiu de uma ponta da muralha da China e foi andando na direção oposta até que eles se encontravam no meio e continuavam andando nas direções em que estavam, né? Então cada um saía de uma ponta e aí eles se encontravam no meio e continuavam andando para a ponta oposta, de onde alguns problemas legais assim depois em questão de direito de propriedade intelectual. É uma coisa que não é nem difícil de acontecer na arte conceitual. Enfim, eles tiveram algumas questões assim legais referentes a direito e sobre o trabalho deles, mas acabou que hoje eles são amigos de novo, se falam e está tudo bem. Ele morreu. Eu acabei de lembrar, ele morreu recentemente. Marina Abramovic está aí viva, como todo mundo sabe, mas enfim, quando ele morreu, eles já estavam de bem de novo, né? Não eram mais um casal nem nada, mas já tinham uma relação amigável e cordial de novo, e todos os problemas que eles tiveram já estavam resolvidos. Krasner e Jackson Pollock se casaram em 1945. Ela já era uma artista conhecida do expressionismo abstrato. Ela era muito envolvida com a cena avant-garde de Nova York e ela foi justamente ela que apresentou o Pollock ao Clement Greenberg, que era o artista, o crítico de arte que daria um impulso enorme à carreira do Pollock e que o chamaria de o maior pintor que os Estados Unidos já tinha promovido. Eu tenho um vídeo sobre o Pollock, eu falo bastante sobre o Clement Greenberg, na verdade eu tenho mais de um no qual eu falo sobre ele. Então se você não sabe quem é o Clement Greenberg ou não sabe da importância que ele teve para a carreira do Pollock, vou deixar o vídeo aqui nos cards, mas foi uma relação de extrema importância do Clement Greenberg e do Pollock, e justamente quem promoveu esse encontro foi ela, Lee Krasner, que já era também uma pintora muito conhecida e importante naquela cena. Eles estavam entre os primeiros artistas depois da Segunda Guerra Mundial a se estabelecerem no East Hampton, e acabaram criando ali uma colônia de artistas. O Pollock, nesse momento, já estava tendo muitos problemas com o alcoolismo e a Lee Krasner achou que seria bom para ele sair da cidade. Em uma entrevista com o New York Times, ela falou sobre a influência que eles tinham um sobre o outro, né? Um no trabalho do outro. Olha, a gente dividia uma casa e um quarto, mas a gente não dividia um estúdio e a gente mantinha um acordo de que um só podia ir no estúdio do outro se fosse convidado. Na opinião dela, o impacto que um tinha no trabalho do outro era inconsciente. Mas muitos historiadores da arte consideram que eles definitivamente influenciaram muito o trabalho um do outro. Mesmo que eles tivessem essa política de não se meterem no estúdio um do outro, ainda assim há quem diga que a influência é absolutamente inegável. O casal também envolvido com o expressionismo abstrato foi Elaine e Willem de Kooning, que também se conheceram em Nova York em 1938. Willem de Kooning era um artista holandês que chegou em Nova York em 1926. Um amigo introduziu os dois e foi amor à primeira vista, dizem eles, né? A Elaine, aulas de pintura tradicionais, de técnica de pintura, que ela disse que deram a ela a habilidade que ela precisava para construir confiança na sua carreira como uma pintora de retratos. A Elaine ajudou a construir a autoestima do Willem de Kooning, garantindo a ele que ele era um gênio e ajudando-o a explorar todas as fronteiras e limites que ele achava importantes que fossem quebrados no seu trabalho. E também foi ela que o apresentou ao Harold Rosenberg, que teve para ele o papel que o Clement Greenberg teve para o Pollock. Em 1957, os artistas se separaram depois de muita bebedeira, muitos casos extraconjugais e muitas brigas. Porém, em 1976, eles voltaram, né? Eles se reuniram, eles voltaram a ser um casal e a Elaine e ele voltaram, inclusive, a viver juntos, a dividir um estúdio e ela o ajudou a parar de beber. Ela já estava sóbria, já tinha abandonado o alcoolismo, já tinha superado o alcoolismo e já tinha abandonado toda e qualquer bebida em sua vida. Esses foram só alguns dos casais que eu achei que valeria a pena colocar aqui. Para o vídeo não ficar grande demais, poderia ter falado de mais alguns outros. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 falando de outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente do que os que eu costumo fazer aqui, mas é legal ter esse tipo de informação também. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que deixem o like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!